Neste último episódio da nossa série de reportagens, vamos tentar entender de que maneira os profissionais do telejornalismo estão buscando se adaptar aos novos tempos. Frente a tantas mudanças, o futuro parece cada dia mais recheado de incertezas. Nos últimos anos, profissionais que esperavam trilhar toda uma vida em empregos convencionais se viram fora do mercado de trabalho. Foram obrigados a encontrar outros meios para se manterem produtivos. Notícias sobre demissões de jornalistas consagrados e redução de quadros na televisão se tornaram frequentes. Quando eu saí, eu e mais outros gerentes saíram juntos numa extinção desse cargo mesmo. Tinha outras pessoas que conseguiam dar conta do recado ali e optaram por encerrar fechar alguns cargos de gerência na época. A empresa já vinha reduzindo o pessoal, a pandemia acelerou esse processo, porque todo mundo, teve as suas dificuldades durante a pandemia, e a EPTV fez uma remodelação dos cargos de gestão. Eu fui desligada da emissora em março. Eu acho que eu não esperava que fosse nesse mês especialmente, mas esperava que algo acontecesse nesse ano. Mas foi, acho que, um empurrãozinho para que eu criasse coragem para me dedicar aos meus próprios projetos, assim. Com o afastamento de jornalistas experientes, profissionais cada vez mais jovens, por vezes até sem formação específica na área, estão ocupando hoje as cadeiras das redações. Acho jovens espetaculares e super necessários para oxigenar, para mudar processos, para trazer coisas novas, para trazer gás novo para as redações. Mas eles precisam estar amparados por pessoas com experiência. Eu testemunhei já um pouco essa mudança, estando presente na redação, da substituição, de profissionais mais velhos, mais experientes por outros. Eu acho que para a empresa, olhando enquanto empresa, isso tem uma vantagem, principalmente econômica, Como dizem os mais experientes, o jovem quer ingressar logo no mercado de trabalho e agarra qualquer oportunidade. Muitos se sujeitam aos baixos salários e às más condições de trabalho para garantir uma carreira que imaginam ser muito promissora. É uma situação desfavorável para o jovem trabalhador, uma situação bastante desfavorável para o trabalhador já sênior, que já tem uma trajetória, que já tem um longo período na profissão. Porque é novo, então ele vai dizer, você é novo, não tem experiência, você tem que trabalhar por menos. E o outro que está mais velho, porque você é mais velho, já não sabe, não está muito caro, não vou mais usar você. A gente podia falar que isso é um etarismo, mas não é só isso, Mas o que tem é o seguinte, os jornalistas de mais tempo, principalmente nas grandes televisões, nos grandes canais, eles tinham um salário muito alto. E com essa reformulação exatamente da queda de publicidade, de um novo modelo de trabalho do jornalismo, as empresas estão diminuindo os lugares onde tem esses altos salários e contratando gente com salários menores e exigindo mais, Então isso também é um grande problema do ponto de vista do nosso mercado de trabalho. Quando a situação exige redução de custos, outros vínculos profissionais são inventados, muitos à margem da própria legislação. É o caso dos funcionários PJ, a abreviação de pessoa jurídica, que se tornaram muito comuns. Nessa modalidade, os profissionais não têm vínculo empregatício com a empresa, que acaba por repassar encargos trabalhistas aos seus funcionários. Eles não têm férias remuneradas, 13º salário ou fundo de garantia. Esses contratos acabam por garantir coberturas noticiosas nos momentos em que não há uma equipe disponível nas redações. O problema se deve às demissões realizadas ao longo dos últimos anos. Eles têm uma equipe que tem um horário para cumprir. Já a gente não tem horário para cumprir. Caiu uma ocorrência, vamos dizer assim, 2 horas da manhã, nós vamos 2 horas da manhã. Já as emissoras não têm a equipe que é a equipe que a gente chama a equipe da madrugada, elas não têm. E é isso que é o diferencial nosso. Então, a gente não tem rotina na realidade, Aconteceu, a gente está de pé para poder ir,
Assim como o Barba Azul, que aderiu ao contrato de pessoa jurídica, jornalistas com carreira consolidada na TV também precisaram seguir com esta nova forma de trabalho. Então, isso foi uma doideira, né? Porque você imagina você 24 anos fazendo a mesma coisa, e a gente tem uma tendência a acreditar, quando a gente está muito tempo no lugar, de que a gente só sabe fazer aquilo. E, coincidentemente, foi uma coincidência muito infeliz, nesse mesmo período em que a gente tinha feito um acordo, quando eu saí da gerência, de que eu continuaria apresentando o Terra da Gente. Então, foi legal eu descobrir que eu poderia me reinventar, me redescobrir, mas rola ao mesmo tempo a instabilidade de você não ter um ganho fixo. Então tem momentos que são muito legais, outros momentos de desespero. Com as mudanças impostas pelo tempo, pela tecnologia e pela crise financeira das empresas jornalísticas, o profissional de imprensa se viu obrigado a procurar novos meios para continuar no mercado. Alguns perceberam desde cedo a necessidade de trilhar caminhos próprios. Nesse sentido, as redes sociais digitais abriram possibilidades para os mais empreendedores. O Adriano é vídeo-repórter e no dia a dia da profissão encontrou uma forma para ressignificar o seu trabalho de maneira lucrativa. Ele administra um perfil na rede TikTok, onde alcança mais de 67 mil seguidores. Seu foco de produção é contar ao público a rotina de um vídeo-repórter. Bom, o TikTok, né, eu comecei como a maioria das pessoas ali como diversão mesmo, para mexer em rede social e tal, comecei a ver os vídeos, achei legal, e aí comecei a produzir algumas coisas de bastidores do trabalho, assim, como de forma que eu sempre gostei de gravar coisas assim, desde quando eu trabalhava com cinegrafista, eu sempre postava algo de como os bastidores, os perrengues que a gente passa no dia a dia, eu sempre compartilhava nas redes sociais. Para outros profissionais de imprensa que se viram fora do mercado formal, a alternativa foi criar a própria empresa. Com a experiência adquirida no mercado, conseguem se manter produtivos na área da comunicação. E tive o privilégio também de ter a possibilidade de ir estruturando a minha empresa antes de sair, né? Então hoje eu falo de um lugar de um pouco mais de tranquilidade, né? Claro, do que quem sai e se depara com um mundo totalmente novo, um mercado, mas eu acho que a gente, estando onde estiver, precisa pensar nessa possibilidade, né? Nessa incerteza, nessa insegurança que é, e qualquer relação né? Inclusive as profissionais. Neste universo de incertezas, parece não haver um caminho coletivo como houve em anos anteriores. O modelo tradicional de financiamento do telejornalismo e, por decorrência, o meio que custeava a produção de notícias está perto da exaustão. Com relação à televisão, qual o futuro do meio? Qual o futuro do telejornalismo? Enxergando a TV aberta hoje, eu acho que a tendência dela é da prestação de serviço. É do informe de trânsito, de tempo, de mercado de trabalho. Tenho a impressão de que cada vez mais as discussões mais aprofundadas, as pessoas vão para os streamings, sejam eles em vídeo, sejam eles em áudio. Sem dúvidas, acho que o profissional de hoje em dia tem que estar atento a isso, tem que estar de olho, tem que estar se buscando conhecer mais do que as redações estão fazendo, né? A forma que elas estão fazendo, assistindo telejornais, enfim, para entender como essa comunicação está se desenvolvendo e como a gente está sendo mais, precisando ser mais ainda multifunções ali para poder desempenhar o nosso papel, né? Que não é só mais chegar ali, gravar uma sonora e aparecer para fazer entrada ao vivo. E a mudança eu acho que a gente não tem como evitar, vai ter que acompanhar a tecnologia, a mudança toda social e de comportamento, porque senão também a gente fica para trás, mas tem que ter uma série de cuidados aí. Eu sinto que o telejornalismo do futuro vai ser um telejornalismo muito mais próximo da juventude, um telejornalismo mais dinâmico, mais diverso, mais humanizado, um telejornalismo mais descolado, um telejornalismo mais próximo da população, com uma linguagem mais próxima. Hoje o cara que não se reinventar, infelizmente, vai ficar para trás. Para encerrar esta série de reportagens, vale lembrar que o futuro do jornalismo e do telejornalismo não é um tema que deve preocupar apenas os profissionais de imprensa. A sociedade como um todo precisa se engajar neste debate. Afinal, como já pontuaram 2 estudiosos da área,
A principal finalidade do jornalismo é fornecer aos cidadãos as informações de que necessitam para serem livres e se autogovernar.